Olá, pessoal, boa noite, né? Bom dia, boa tarde para quem vai estar assistindo depois essa apresentação. Estamos aqui na missão espacial análoga 186. A gente vai falar um pouco nesta apresentação, sobre o Habitat Marte, né? Este protocolo de apresentação é customizado conforme cada missão. São centenas de melhorias e horas dedicadas para a promoção de uma missão de simulação espacial de excelência. A gente agradece a vocês por nos desafiar nesse processo de melhoria contínua. E esses protocolos eles são fundamentais para a realização das missões de simulação espacial que a gente realiza, né? Uma coisa importante aqui é a operacionalização dos protocolos que a gente possui. Então, vários protocolos que eles são planejados. Esses protocolos eles são executados tanto nas missões presenciais como nas missões virtuais. Nós avaliamos como eles estão sendo executados, os resultados que estão sendo atingidos, e depois nós agimos para que ocorra uma melhoria contínua desses nossos protocolos. Então, essa apresentação, por exemplo, ela é um protocolo, né? Ela tem um formato, né, como ela ocorre, e à medida que a gente vai realizando, a gente vê que tem, às vezes, alguma coisa que tem uma oportunidade de melhoria, né? E então a gente vai realizando essa melhoria ao longo de todos essas missões, né? Então, esse é o nosso primeiro encontro, né? Tivemos uma abertura, apresentação dos membros, tivemos também é, aqui algumas primeiras palavras, e aí a gente vai falar sobre a estação espacial, né? E também outros vídeos sobre treinamentos de astronautas, a exploração privada. Esse é um pouco do programa que a gente tem em vídeos seguintes de outros encontros. Então, a gente vai estar compartilhando informações na nossa missão sobre treinamento de astronauta análogo, exploração privada contemporânea e treinamento de astronautas. Um pouco sobre a minha pessoa. Eu sou graduado em Psicologia e Administração, doutor em Sustentabilidade aqui no Brasil, com pós-doutorado na University of Central Florida, quando eu comecei a estudar o tema espacial. Nós já desenvolvemos mais de 200 protocolos aplicados a estações espaciais análogas. Já realizamos hoje mais de 180 missões e estamos na gestão da Estação Espacial Análoga Habitat Marte durante os últimos 6 anos. E sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desde 2014, agora completando 10 anos como professor e pesquisador na UFRN. Nós estamos num momento aí de preparação, né, para o quinto voo de teste orbital do mega foguete Starship, né? Então, assim, a gente tem um entusiasmo muito grande com o Starship, porque esse é um possível meio de transporte, um meio logístico, né, para que a gente chegue a Marte e Lua, né? Então, a gente acredita muito nessa opção logística, né, de viagem a Marte, né? É, uma coisa interessante que o professor Marco Mamoli estava falando é que essas missões análogas elas podem contribuir para que a gente desenvolva um novo olhar sobre as nossas atividades diárias, né? E então, às vezes, a gente precisa olhar a partir de um lugar distante para encontrarmos soluções de problemas. Então, a área espacial, isso é tanto uma metáfora para os desafios tecnológicos, os desafios da engenharia, como também os desafios pessoais que nós temos. Então, muitas vezes a gente eu como psicólogo observo isso, às vezes a gente tem que estar numa posição diferente, olhar aquela situação de uma perspectiva, de um lugar diferente, para que a gente encontre solução para uma determinada situação, né? Então, essas missões, esse período que a gente vai ter durante a nossa missão, é uma oportunidade de a gente olhar diferente, né? Se inspirar a imaginar sobre a exploração do espaço, mas não apenas isso, a gente refletir sobre como é que a gente pode usar a criatividade, uma perspectiva diferente,
para resolver algum problema também, encontrar alguma solução para a nossa vida também, né? Então, isso é bem interessante. As missões, elas têm alguns objetivos, alguns comportamentos a serem desenvolvidos, como confiança, coragem e resiliência. Então, à medida que a gente vai participando de missões análogas, essas missões elas vão contribuindo para isso, para principalmente em relação a domínio de aspectos técnicos, a importância também da criatividade, do conhecimento técnico que a gente vai construir a partir da participação na missão, a importância também da colaboração que a gente desenvolve, né, entre os participantes e a importância também do comprometimento, porque todos nós estamos em lugares diferentes, cada um de nós está num lugar diferente do planeta, e aí é bem importante a questão desse comprometimento, né? Como é que nós, mesmo os distantes, podemos ter uma colaboração em termos de um objetivo comum, né? Então, nós temos dois enfoques especiais da missão. A questão refletir sobre a preparação de astronautas, que é um tema que está em um vídeo específico de um encontro assíncrono, e também refletir sobre a operação dos sistemas de apoio, né, a uma futura estação espacial. Então, temos esses dois grandes objetivos: pensar sobre o astronauta e pensar também sobre o funcionamento das estações espaciais, né? Então, o que a gente percebe é que existe um caminho para a preparação dos astronautas, que é justamente a questão das missões espaciais análogas. Já tivemos participantes das nossas missões que participaram de outros processos seletivos, participaram de outras missões análogas, e essas pessoas elas estão construindo currículos para que, quando ocorra processos seletivos para astronautas privados ou para astronautas que estão participando de missões como missões da Blue Origin ou da Virgin Galactic, eles tinham a oportunidade de aplicar e nesses processos seletivos eles destaquem que tiveram a participação como astronautas análogos numa missão da Estação Habitat Marte, né? E com isso a gente acredita que essas pessoas que participam das nossas missões, elas têm uma chance maior de serem selecionadas, né, nesses processos seletivos. Hoje nós nos colocamos como um complexo aeroespacial porque temos três habitats em funcionamento, que a gente vai trazer algumas informações. Aqui, a doutora Sian Proctor, ela participando de uma missão conosco na época em 2020, e em 2021 ela se tornou uma astronauta real, né, participando de uma missão da Inspiration 4, né? Que inclusive o Jared, né, ele agora ele participou, né, ele foi o comandante dessa missão, e agora ele comandou novamente uma nova missão, que foi a missão Polaris Dawn, né, agora recentemente, né? E aqui uma foto dela na cúpula aí mostrando o planeta Terra. Então a gente tem uma admiração muito grande à doutora Sian Proctor, né, e por essa jornada que ela teve. Ela teve uma missão análoga conosco, como professora convidada, e depois ela se tornou um astronauta real, né? Aqui um pouco sobre a nossa localização. Aqui estamos aqui na esquina da América do Sul. Aqui o Habitat Marte dá para ver Natal e aqui a estação no interior. É mais ou menos uma viagem de 2 horas, 1 hora e meia esse deslocamento aqui. Não fica essa cidade, Caiçara do Rio do Vento, é uma cidade em torno de menos de 4.000 habitantes. Então, não fica na cidade, fica numa área isolada, numa área rural. Nós iniciamos esse empreendimento na área de sustentabilidade com construções sustentáveis que foram feitas. E isso foi o nosso primeiro projeto lá, essas construções. E depois nós fizemos esse pós-doutorado na Flórida, e foi quando a gente percebeu o funcionamento da MDRS, a Mars Desert Research Station, no estado de Utah. E a gente se inspirou nessa estação dos Estados Unidos para criar o Habitat Marte.
aqui no Rio Grande do Norte. Então, nós fomos a quinta estação a funcionar, a ser criada no mundo. A MDRS, na verdade, foi a segunda. A primeira foi a Estação do Ártico, da Mars Society. Terceira, a Raíces, no Havaí. A quarta, a Lunares, na Polônia, também em 2017. Então, em 2017, tivemos duas estações que entraram em funcionamento, a Lunares e o Habitat Marte. Essa região que nós estamos localizados já é uma região de semiárido, é conhecido como Caatinga também, esse local. Então, é bem diferente do litoral, né, onde se localiza Natal. Então, essa escassez hídrica, né, no semiárido brasileiro é que, de certa forma, motivou a gente pensar sobre a sustentabilidade de regiões áridas, semiáridas, e que tem grandes desafios em relação à questão do consumo de água, a disponibilidade hídrica, e pensar também sobre como é que pode ser esses assentamentos no espaço também futuramente, né? Já que obrigatoriamente essas estações espaciais que vão funcionar em Lua e Marte, elas vão precisar apresentar elementos profundos de sustentabilidade, né? Então, o Habitat Marte é uma estação análoga que simula Marte na Terra, iniciou em dezembro de 2017, atende ao sonho de jovens serem astronautas. Aqui os nossos habitats de simulação, o Habitat Marte, o Habitat Lunar e o Lava Cave. Aqui é um pouco do percurso que realizamos, aqui mais ou menos um percurso de 600 metros, aqui no nosso complexo. E o Habitat Marte a gente tem um pouco da nossa estrutura, né? Temos sala de estar, dormitórios, Mars Lab é uma oficina, biblioteca, temos uma piscina onde a gente realiza treinamentos também, e aqui é a nossa estufa, né? É chamada Biohabitat. Então, aqui algumas. A nossa missão é ser uma estação espacial análoga de educação e pesquisa, voltada à sustentabilidade em regiões áridas e semiáridas do planeta e funcionamento dos assentamentos espaciais. A visão é ser reconhecida a nível internacional e nacional, enquanto uma iniciativa de referência na área espacial e formação de astronautas, alcançando sustentabilidade social, ambiental e econômica. Nós destacamos internacional aqui porque nós já recebemos pessoas no Brasil, né, aqui para participar dessas missões, pessoas de outros países, de 10 países, e também realizamos essas missões na modalidade virtual em inglês e espanhol, né? Aqui são os nossos valores: colaboração, criatividade e respeito. As nossas ações, recebemos visitas, organizamos missões, exposições também, participamos de exposições, temos conteúdos para exposição em escolas, realizamos palestras, realizamos pesquisas e também uma metodologia de competições, uma metodologia de hackathon, tanto o Luna Hackathon como o Mars Hackathon. Temos atividades de impacto social quando trazemos essas crianças, aqui, esses jovens, para estarem conosco, né? E no caso das missões, o que se experiencia e aprende nas missões é algo muito importante é o funcionamento enquanto um habitat autossustentável. Isso envolve tratamento de água, gestão da água, produção de alimentos em estufa, a questão da energia solar, a questão da saúde e a questão da comunicação também. Então, a comunicação, no caso, a comunicação por satélite, né? Então, se a gente tem esses aspectos aqui em funcionamento, é, a gente considera que isso colabora para um funcionamento de um habitat autossustentável que pode estar no espaço, como a Estação Internacional Espacial, pode ser o Habitat Marte, ou pode ser uma habitação que esteja localizada em algum local remoto do planeta, né? Então, nós realizamos duas grandes categorias de atividades: as atividades intraveiculares, que são dentro da estação, e as atividades extraveiculares. Aqui algumas imagens de atividades intraveiculares que são feitas, né, protocolos na área espacial.
diversos, e as atividades extraveiculares, né, que são rotinas fora da estação. Agora a gente está prototipando uma nova vestimenta, né, para nós. Então, aqui, um local que a gente realiza essas atividades também é o Pico do Cabugi, que ele tem um solo análogo, rochas análogas também. Aqui alguns locais que a gente realiza essas atividades. O Pico do Cabugi, então, ele está aqui a 40 minutos de distância, é necessário fazer esse percurso de carro, né? E então nós aqui coletando amostras de solo, e a gente observou que esse solo ele apresenta alguma similaridade, né, com o solo marciano ou solo lunar, né, que é um solo baseado em basalto, né, e que essa característica seria um pouco parecida com o solo usado pela NASA na Jet Propulsion Laboratory, né, que é o MARS Simulant, né, Mars Mojave Simulant, que é um solo do deserto de Mojave, né. Aqui é o Lava Cave, né, que a ideia do Lava Cave é simular um tubo de lava. E então, nesse local aqui, foi a ideia de adaptar esse local, né, para realizar essas simulações. Nesse local aqui, quando chovia, nós tínhamos muita lama aqui dentro. E então nós observamos a necessidade de. Isso aqui dá para ver um pouco de lama aqui nessa imagem aqui, então tem uma condição bastante precária. Aqui uma outra imagem aqui. Então foi quando nós decidimos a realizar investimentos para estar adequando esse ambiente, né, para funcionar como um habitat análogo. Então esse local ele tem banheiro, ele coleta água da chuva, ele tem painéis solares, ele tem a possibilidade de funcionar com eletricidade também. Hoje já tem ar-condicionado nesse local. Então esse é o terceiro habitat que nós temos aqui, né? E estamos ainda fazendo outras melhorias aqui no Lava Cave. Aqui o Delta Cave é um outro local que a gente explora também durante as atividades extraveiculares. Ele tem esse formato de delta, né? Esse formato triangular. E aqui o habitat lunar, né? O habitat lunar ele está no contexto é, de imaginar a exploração da Lua. E então aqui nós, no início do ano e final do ano, início do ano, a gente iniciou esse processo de construção do habitat lunar. E aqui já uma foto no final de abril, né? Aqui uma imagem interna do habitat lunar, ele já está com outros recursos aqui dentro, né? Então nós temos esses três habitats no nosso complexo: o habitat Marte, o habitat lunar e o Lava Cave, né? E a ideia é a pesquisa sobre sustentabilidade. A pesquisa sobre sustentabilidade ela tem impacto em várias áreas do conhecimento, e isso integra a questão do espaço e do semiárido, né? Nossos fóruns de discussão são mais encontros internacionais, com destaque ao International Astronautical Congress. Próxima edição agora é em Milão. Mas nós temos o nosso próprio encontro também, que é o Space Habitat Event, né, que inclusive está com chamada de trabalho, chamada de resumos até o dia 10 de outubro. Então, essas soluções que a gente imagina, elas ocorrem através das missões presenciais, as missões virtuais e algumas vezes missões de pesquisa, né, para pensar soluções, né, sobre um determinado desafio. Normalmente, às vezes, pensar novos protocolos que precisam ser imaginados para aplicar na nossa estação, né? Durante o momento da Covid, nós imaginamos o desenvolvimento das missões virtuais, né? E então, isso a gente, no momento da pandemia, a gente percebeu a necessidade de uma nova metodologia dessas missões virtuais. E naquele momento, em março de 2020, nós tínhamos tido 6 missões, e depois da metodologia das missões virtuais, nós conseguimos manter essas missões, então realizamos mais 30,
e de 22 participantes, nós tivemos mais de 200. Então, hoje nós temos mais de 1.000 missões, né? E temos mais de 1.000 missões. Então, print aqui. Temos mais de 1.000 missões e mais de 100, desculpe, mais de 180 missões e mais de 1.000 participantes, né? Com a metodologia das missões virtuais, começamos a ter participantes de vários estados brasileiros e de outros países também. E, por exemplo, na época do lançamento do rover Perseverance, tivemos uma participação do ministro Marcos Pontes, que é o nosso astronauta brasileiro aqui. Hoje ele é ministro, desculpe, senador. Aqui é um exemplo de uma missão com participantes de 6 países diferentes, né, de diferentes países conosco aqui. E também tivemos um aumento da participação feminina também com essas missões. Então, de 5 mulheres a 381 mulheres nessas missões que a gente está organizando, né? É, os nossos conteúdos eles são compartilhados no canal do YouTube, Habitat Marte. Hoje estamos próximos aí a 1.000 participantes, 1.000 seguidores nesse canal do YouTube. Tivemos já a participação de vários países nessas missões também. Somos a estação com o maior número de missões anuais, 37 missões. A pioneira no Hemisfério Sul em emissões virtuais. Também a segunda com o maior número de missões, mais 180. A primeira, é a MDRS. E também, eu acho que a segunda em número de participantes, no caso, mais de 1.000 participantes nessas missões que realizamos aí, né? E em 2021, em junho de 2021, nós retornamos à realização dessas missões presenciais. Aqui uma missão que a gente subiu o Pico do Cabugi, a gente conseguiu chegar ao topo dele, né? E, de certa forma, foi importante para a gente celebrar essa vitória aí da retomada, né, dessas missões presenciais, né? Que é uma imagem de cima, né, do topo do Pico do Cabugi. O Pico do Cabugi ele é importante porque alguns estudiosos falam que quando ocorreram as grandes navegações, os portugueses chegaram no Brasil, o ponto que eles observaram, né, do oceano foi esse pico, né, o Pico do Cabugi, que ele teria sido visto do oceano, né, e então o Brasil talvez tenha sido descoberto aqui no Rio Grande do Norte, né. Então, isso é um pouco sobre a minha apresentação. Eu vou concluir aqui a gravação. Então, obrigado.